Olá, estamos começando mais um estudo bíblico. Este canal já possui mais de 130 vídeos, estudos tirados das mensagens de William Marion Branham, o profeta Elias para esta era. E nós vamos falar hoje sobre o diabo. Ele dá dinheiro. Será que o diabo dá dinheiro? Nós vamos tirar conclusões das Escrituras e vamos ver se isso é bíblico ou não, se isto é verdade ou não. Em São Mateus, no capítulo 4, a tentação de Jesus. Aqui, começando no primeiro versículo, está escrito assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele ao tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então, aqui, o diabo aproveitou as circunstâncias e viu que o corpo de Jesus estava sedento, com fome. Então, ele tentou Jesus pela carne. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja, o diabo ele foi citando as Escrituras para Jesus. É o que acontece hoje. O diabo cita as Escrituras nas igrejas também. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos darás ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra. Aqui o diabo lançou outra escritura sobre Jesus. Aqui ele tentou o Espírito de Jesus. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Aqui o diabo, ele tentou a alma de Jesus. Primeiro ele tentou o corpo, depois ele tentou o espírito, e aqui ele tenta a alma. E novamente o transportou o diabo, um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Veja, o diabo ofereceu todos os reinos do mundo. Ué, mas os reinos do mundo é do diabo? Veja que ele ofereceu todos os reinos do mundo. Ué, mas quem manda no mundo não é Deus? Olha, sim, Deus manda no mundo, mas quando Adão permitiu o pecado entrar no mundo, ali o homem perdeu. Ele perdeu a autorização de ter o mundo nas mãos, perdeu para o diabo. E o diabo tomou as escrituras da mão de Adão. E estas escrituras têm que voltar para o homem naquele dia. Na volta de Jesus Cristo, essa terra tornará nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Por isso Deus fala a Abraão: Abraão, tudo isso aqui eu te darei, Abraão. Te farei pai das nações. Mas Abraão nunca teve o reino enquanto ele estava neste mundo. Ele vai receber, mas é do outro lado, não é aqui. Então, se vocês observarem bem,
Deus não deu essa terra a Abraão ainda não está nas mãos de Abraão, ainda ele receberá, mas não nessa vida, mas na outra que há de vir. Então veja, Jesus, e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Veja, o diabo, ele ofereceu todos os reinos desse mundo, porque o diabo sequestrou os reinos deste mundo através da permissão de Adão e Eva. Então, Jesus Cristo rejeitou o mundo inteiro. E aquilo que Jesus rejeitou o mundo inteiro, muitos pastores aí, muitas pessoas que se dizem ser cristãos, estão catando migalhas, preferindo adorar o diabo a troco de migalhas. Então Jesus, ele rejeitou o mundo inteiro. Então veja que o diabo, ele dá dinheiro sim. Ele promete, venha para esta igreja. Veja, o diabo é um pregador, veja aqui, pregou para Jesus. As pessoas não observam isso, elas não leem isto, elas não veem aqui o diabo, que o diabo é um pastor, o diabo é um anjo, pastor é anjo também. E hoje temos muitos falsos pastores aí, são anjos de luz. O diabo é uma pessoa, irmão, é uma pessoa que distorce a Bíblia, como o diabo aqui distorceu a Bíblia para Jesus Cristo. Então, ele ofereceu os reinos do mundo. Esse mundo, os reinos que estão acima dessa terra, pertencem ao diabo. Veja, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. É a glória. Aqui em Gênesis, veja que é o mesmo pregador aqui, o diabo pregando para Eva aqui, ó. Então o diabo fala em Deus. Veja que o diabo não falou mal de Deus através da serpente, ó. A Eva disse, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Veja aqui o diabo mentindo. É o que acontece hoje nas igrejas. Não, isso aí não tem importância não. Isso aí não tem importância não, isso é o tempo de antigamente, isso é do tempo de Paulo. Pode fazer o que você quiser, pode usar uma maquiagem, um botãozinho. Mulher pode pregar, não tem importância. Então veja o mesmo pregador aqui, ó. Certamente não morrereis, repetindo, torcendo a Bíblia para Eva. Jesus Cristo, veja a diferença da pregação de Jesus Cristo. Jesus Cristo fala em bens aqui, que ele vai dar bens, que ele é o dono do ouro e da prata, sim, mas nós não pegaremos o ouro e a prata aqui, mas é depois na outra vida. Veja aqui, ó, o contraste que dá desses pregadores. Venha para esta igreja aqui, você vai prosperar. Mas veja aqui o que Jesus disse aqui, ó. São João 16, verso 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Veja aqui a promessa que Jesus faz. Tereis aflição. E veja o que esses pastores estão pregando. Venha para a minha igreja, que aqui você vai prosperar, você vai ter abundância, a sua empresa vai crescer. Então é uma propaganda mentirosa do diabo. Muitas pessoas aí estão tentando consertar este mundo. Este mundo não tem conserto. O mundo está aí para ser cumprido. Deus preparou este mundo aqui. E este mundo está reservado como tesouro para o fogo. Na carta de Pedro está escrito assim. Então isso aqui está reservado para o fogo. Ah, mas nós temos que mandar irmãos da nossa igreja lá em Brasília ser político lá para ficar do nosso lado, do lado da igreja.
Irmãos, quando Jesus estava diante de Pôncio Pilato disse: será que você não vê que eu posso te libertar ou de te crucificar? Jesus disse: isso não foi lhe dado do céu. Isso não foi te dado do céu. Você não tem nenhum poder sobre mim. Então, esses deputados que falam que são cristãos, que estão lá em Brasília, que falam que é de Deus, isto é uma mentira. Isto é uma mentira. O reino de Jesus Cristo, ele não é deste mundo. Veja aqui, ó. Jesus disse para aqueles fariseus, para Pôncio Pilato: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus pelejariam por ele. Jesus Cristo faria daqueles soldados uma peneira. Uma peneira. Agora veja aqui vocês aqui, ó. Olha aqui. Primeira carta de João 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. O mundo jaz o maligno, irmão. Sistema político, sistema religioso. Essas igrejas quase tudo pertence ao maligno. Ao maligno. E o maior pregador que tem, o maior crente que tem é o diabo. Se Jesus vier buscar crente, o diabo é o primeiro a subir. Então, Jesus Cristo não vem buscar crente, ele vem buscar cristão, como o ladrão da direita. O ladrão da direita, ele não era aquele crente, ele não era um crente fervoroso, mas ele era um cristão. Ele disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. Você ser um crente, um cristão, é totalmente diferente. O crente é aquele religioso, mas o cristão é aquele que acredita na palavra de Deus, que acredita na Bíblia. Hoje o mundo está cheio de crente, mas Jesus não vem buscar crente, ele vem buscar cristão, que é muito diferente. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Dê o seu like, passe esta mensagem aqui para quem está necessitando de um estudo como esse, para que o YouTube entenda que este vídeo é importante. Então, as minhas mensagens são tiradas da mensagem de William Marion Branham, aquele que nós acreditamos e cremos, que é o profeta para esta era, que é o profeta Elias, representa Elias, porque Elias vem 5 vezes na terra. Primeira vez, veio Elias o tisbita. Depois, Eliseu, a segunda manifestação de Elias, quando Elias lança a capa para Eliseu. Terceira manifestação de Elias com João Batista. E a quarta manifestação nós cremos que é Malaquias 4, versos 5 e 6. É o William Marion Branham. E a quinta manifestação de Elias, Apocalipse 11. Moisés e Elias que pregarão para os judeus por 1260 dias, que é equivalente a 3 anos e meio. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.